luto é uma resposta natural e universal à perda. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos a dor de perder alguém ou algo que amamos. Seja a morte de um ente querido, o término de um relacionamento, a perda de um emprego. O luto é uma experiência profundamente pessoal, única. No episódio de hoje, vamos explorar o que é um luto saudável, as fases do luto, como superar as perdas e, quando é necessário, procurar a ajuda de um profissional. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, se desenvolver como pessoa, desenvolver na sua carreira, ter uma vida melhor, e estou sempre postando conteúdos com esse objetivo por aqui. Mencionei agora há pouco na chamada sobre o luto saudável, mas afinal, o que é um luto saudável? O luto é um processo de adaptação a uma perda, de uma maneira que permite a pessoa continuar vivendo bem, vivendo de uma forma significativa, e é importante entender que o luto não tem um prazo fixo, sabe? Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, depois de 1 mês para de chorar, depois de 2 meses já está seguindo com a vida, depois de 6 meses, mas não sei, eu particularmente não acredito nisso, tá? Para mim não se trata apenas do tempo em que você está em luto, se trata da forma como você está conseguindo se adaptar à vida depois dessa perda. E às vezes vai acontecer, como já aconteceu comigo, depois de anos de uma perda, voltar e pensar e sentir falta e sentir saudade, ter uma nostalgia, vir até um choro, mas a vida que segue, né? Eu estava vivendo a minha vida, fazendo o que precisava ser feito, mas tinha uma emoção ali e que a gente também precisa deixar sair, sabe? Então, o luto saudável envolve a aceitação da perda, a expressão das suas emoções, seja ela de tristeza, seja ela de dor, seja ela de cansaço, seja ela de frustração ou qualquer outro que você acha que não deveria estar sentindo, e a forma como você se adapta a uma nova realidade sem a presença do que foi perdido. Já aconteceu comigo de eu atender pessoas que estavam num luto porque tinha perdido um emprego há 3 anos atrás e nunca mais conseguiu trabalhar com ninguém. Aí a gente está falando de um luto prejudicial, não é um luto saudável. E mais para frente eu vou te dar aqui pistas de como identificar esses lutos que não são saudáveis, ok? Vamos falar então agora das fases do luto. Não sei se você já ouviu falar de um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer. Esse é um livro de uma psiquiatra europeia, se não me engano, Elisabeth Kubler. Não sei se ela é alemã, alguma coisa assim. Ela descreveu 5 fases do luto no seu livro Sobre a Morte e o Morrer. E ela é uma pessoa que já escreveu esse livro há muitos anos e ele virou uma referência bibliográfica obrigatória para todo mundo que estuda luto, porque foi uma psiquiatra que escreveu muito bem. Para quem gosta desse tema, para quem quer se aprofundar, ele é um livro denso, é um livro antigo, tem outras releituras, digamos assim, mais fáceis, mas para quem gosta desse tipo de tema faz sentido ler, tá? As 5 fases do luto, segundo Elizabeth. Primeira, negação. Então, aquela primeira reação à perda é negar. A pessoa pode ter dificuldade de aceitar a realidade da perda. Então, pensamentos como, isso não está acontecendo comigo, isso não é verdade, eu não acredito que a pessoa foi embora. Então, às vezes eu acho que a pessoa ainda está aqui, né? Ou eu me comporto como se já ainda trabalhasse naquele lugar. Independente da perda que você tem, negar essa perda é uma fase que acontece com quase todo mundo que passa pelo luto. À medida que a realidade da perda começa a se estabelecer, a pessoa pode vir a sentir raiva. Essa raiva é direcionada a si mesma, ao falecido, a outras pessoas, até a Deus. Uma raiva assim, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes uma raiva de um médico porque não conseguiu salvar alguém, de um chefe porque foi o responsável, a pessoa pelo menos interpreta que foi o responsável pela perda, ou do ex por conta da perda do relacionamento. Acontece muito lutos em divórcio, por exemplo. Então, a segunda fase, a raiva. E às vezes eu atendi casais alguns anos atrás, eu percebi assim, que depois de anos de divórcio, ainda tinha muita raiva do cônjuge, sabe?
do ex. E essa raiva do ex, ela ainda é uma espécie de aprisionamento num luto não elaborado, sabia disso? Terceira fase, barganha. Então, nessa fase, a pessoa pode tentar negociar com Deus, com o destino, ou com aquilo que ela imagina que vai resolver a solução dela naquela hora. Ela tenta negociar, busca uma forma de reverter, uma forma de minimizar a perda. Então, olha, se eu fizer isso, talvez isso melhore. Se eu fizer aquilo, talvez isso melhore. E a barganha, ela é bem diferente da aceitação, porque que é a última fase, já vou falar dela, porque a barganha tem a ver com a não aceitação daquele fato. Eu quero voltar à vida como ela era antes de eu perder a pessoa, antes de eu ter essa perda. Isso é barganha. A depressão, a quarta fase, ela é marcada por uma profunda tristeza, uma sensação de vazio. A pessoa às vezes se sente desmotivada, sem energia, sem vontade, ela não quer seguir em frente, às vezes fica dias deitada, enfim, eu vou dar outros sintomas aqui de como essa fase da depressão, ela pode ser uma das principais causas de procurar ajuda terapêutica. Todos nós, em algum momento do luto saudável, vamos passar pelo momento de tristeza profunda. E o que diferencia essa tristeza profunda de uma depressão? É o tempo em que ela se estende. Uma coisa é a pessoa ficar muito triste uma semana ou por um tempo. Outra coisa é se passaram 6 meses, se passaram um ano, a pessoa ainda está profundamente triste e ainda não conseguiu retomar a própria vida. Aí é uma coisa para a gente se preocupar. A aceitação é onde finalmente a pessoa começa a aceitar a realidade da perda e encontrar maneiras de seguir em frente. Isso não vai significar que a dor desaparece. A pessoa pode, vez ou outra, sentir tristeza, ela pode, vez ou outra, sentir uma saudade muito forte, uma nostalgia, como eu disse agora há pouco, mas ela seguiu em frente, ela está vivendo a vida dela. Então, de alguma forma, isso indica que ela passou pelo processo da aceitação. Então, quando a gente identifica que o luto não é saudável, a gente percebe, né, como terapeuta, como psicólogo, que a pessoa ainda está presa em alguma fase da vida, em alguma fase anterior, ela não seguiu em frente. Eu vou te dar aqui mais alguns exemplos e isso vai fazer sentido para você. Mas ainda falando do luto saudável. O luto saudável, ele vai passar pelas 5 fases do luto, às vezes em pouco tempo. Tem gente que relata que em 1 mês passou pelas 5 fases, tem gente que demorou 1 ano para passar pelas 5 fases, tem gente que fala, Sheila, às vezes eu acho que é cíclico, eu acho que eu superei e depois eu volto para negação. Tem relatos disso também, tá? Mas negação, raiva, barganha, depressão e aceitação são as 5 fases do luto, segundo a psiquiatra Elizabeth, a psiquiatra que escreveu o livro sobre a morte e morrer. Agora, como que a gente supera uma perda? Qual que é o caminho para se fazer isso? Superar uma perda não significa esquecer ou deixar de sentir. Eu preciso ser repetitiva nesse ponto. Porque tem gente que chega para o processo terapêutico com a expectativa de que não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tristeza, e isso quer dizer que ela superou o luto. Não é assim que funciona. É um processo de adaptação e crescimento, tá? Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa que passou pela perda da irmã, pela perda da mãe, e ficou muito mal por um tempo, ele diz assim, que ele sabe que chegou no processo de elaboração do luto dele, quando ele sente saudade, mas não tristeza. Esse é o jeito dele definir o próprio luto. Então é importante que você pense em qual que é a sua meta, né? Eu quero chegar em que ponto para perceber que eu superei o luto. E como que eu vou chegar lá? Você precisa se permitir sentir. Eu vou te dar aqui 5 formas, né? 5 coisinhas básicas para você se atentar. Permita-se sentir, não reprima suas emoções. Então, chorar, sentir raiva, sentir tristeza, passar por esse processo natural, deixa vir, tá? Isso vai acontecer. Segundo, busca apoio. Às vezes falar com amigos, com familiares, com grupos de apoio, compartilhar a dor com alguém que passou pela mesma dor que você. Isso pode aliviar o peso do luto. Além disso, a gente
passa muitas vezes por processos de luto que são coletivos, né? Quando uma situação como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, desastres, tragédias naturais, ou desastres como o que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, a gente não espera uma tragédia como essa e a pessoa tem ali várias outras pessoas naquele processo de dor, umas mais avançadas no luto, outras menos, e grupos de apoio também podem ajudar bastante a superar, tá? Esse caminho de superação, cada um encontra o seu, mas os grupos de apoio costumam ser bem eficientes para isso. Cuidar de você mesmo. O autocuidado é extremamente importante, principalmente num pós-luto, a fase de superação. Então, manter uma rotina saudável, continuar se alimentando de forma balanceada, continuar fazendo seus exercícios físicos, buscar ter um sono adequado. É muito comum as pessoas falarem assim: Sheila, num processo de luto, e eu vivi isso recentemente, um tio teve uma morte súbita, uma morte abrupta há 2 meses atrás, e é natural que na família circula assim: não estou conseguindo dormir, todo mundo teve que procurar médico, alguns tomarem remédio por um tempo para conseguir dormir. Então pode ser que isso aconteça também, e precisa cuidar de você. Entender se você está comendo, se você está dormindo, se você está tomando banho. O seu corpo que está vivo, que está aqui, precisa de cuidados. Não perca isso de vista, tá? 4º ponto, crie rituais. Rituais, o que eu chamo de rituais? Pode ser escrever carta, pode ser criar álbum de foto, pode ser plantar uma árvore em memória da pessoa. Tem muita gente, olha, eu estou num processo de superação de um divórcio. Faça tudo que você aprendeu e tudo que foi bom naquele relacionamento. Tudo que foi ruim, escreve, rasga e joga fora. Enfim, tem várias estratégias terapêuticas que podem ajudar a processar a perda e também manter o que foi positivo de tudo que você viveu com a pessoa, tá? Numa perda de emprego, por exemplo, eu que trabalho muito com pessoas em transição de carreira, é comum a pessoa chegar muito magoada por alguma coisa que aconteceu na perda do emprego, e eu faço esse exercício com ela, do tipo: escreva aqui tudo que foi de bom nesse trabalho e agradeça, porque isso também vai te conectar com uma coisa legal, né? E por último, encontre um propósito, se envolva em atividades significativas, talvez um voluntariado, talvez uma atividade que vai te conectar com o legado daquela pessoa. Então é comum, por exemplo, a mãe que perdeu a filha para uma pessoa que dirigia embriagada, ela cria um grupo terapêutico para pessoas que passaram por aquilo e criam às vezes uma instituição social, uma instituição de voluntariado para mães que perderam filhos. Enfim, se envolver em uma atividade significativa pode ser uma das coisas mais promissoras, né? O jeito de tirar algo bom de uma situação tão difícil. Então, um exemplo de luto saudável, tá? Vamos pensar aqui numa mulher, isso é fictício, né? Maria, ela perdeu o marido João após 30 anos de casamento. Nos primeiros meses ela passou por todas as fases do luto, mas encontrou conforto em um grupo de apoios para viúvas. Com o tempo, ela começou a se envolver em atividades voluntárias, ela ajudava outras pessoas a lidarem com as perdas, ela sentia saudade de João, mas já não doía mais, porque ela encontrou um novo significado para a vida dela. Esse é um exemplo de luto saudável, ok? E quando você precisa procurar a terapia? Embora o luto seja uma experiência natural, em alguns casos ele vai se tornar complicado, ele vai interferir significativamente na vida diária. Alguns sinais de que você precisa procurar ajuda de profissionais, tá? Somente psicólogo, especialista nisso. Eu confesso para você que luto ainda não é uma especialidade para mim. É uma coisa que eu tenho estudado há uns 3 anos, mas pela quantidade de pessoas que eu atendi no pós-pandemia, tenho uma certa experiência nisso. Então, quando procurar ajuda? A persistência da dor. Então, essa dor emocional que não diminui, passou o tempo, passou 6 meses e ainda dói como se fosse hoje. Isso é uma coisa para procurar ajuda. Isolamento social, então evitar amigos, evitar familiares, não querer participar, não querer conversar, não querer estar em lugares. Isso é uma situação que precisa de ajuda. O desinteresse pela vida, então perda do interesse para as atividades. Aquilo que antes adorava fazer, hoje não tem graça nenhuma mais.
Isso é uma das coisas para se procurar ajuda. Os sintomas físicos, às vezes problemas de saúde, insônia, perda de apetite, dores no corpo, que às vezes a pessoa reprime muito as emoções e aquela perda vai se manifestar nos sintomas físicos, então tem que ficar bem atento a isso. Os vícios, então tem gente que finge que está tudo bem, mas está usando álcool, está usando droga, está se entorpecendo para não enfrentar o luto, para não elaborar o luto, né? Pensamentos suicidas, então qualquer pensamento de autoagressão ou de tirar a própria vida precisa ser tratado com urgência, inclusive nesses casos nem é terapia, é ir direto para o hospital, tá? Porque esse é um caso que precisa de intervenção da urgência psiquiátrica. Então, um exemplo aqui de um luto mal elaborado que precisa de procurar ajuda. Então, vamos pensar aqui numa pessoa que chama Pedro, ele perdeu o emprego dos sonhos e encontrou uma profunda depressão. Se isolou dos amigos, se isolou dos familiares, entrou na vida do álcool, a saúde começou a deteriorar. Após 6 meses, ele decidiu procurar ajuda do profissional, porque ele já tinha acabado com os seus móveis, já tinha acabado com a reserva financeira, estava sem ter como se reerguer, e aí que no processo que ele entendeu que precisava de ajuda e no processo foi processar a perda, tá? Então, esse aqui é um exemplo para você ficar antenado se não está acontecendo com você ou com alguém próximo de você, tá bom? Enfim, o luto é uma jornada pessoal, é única, eu falei isso lá no início, é importante se permitir sentir, processar a dor, se necessário buscar ajuda, tá? E se o luto se tornar insuportável, se perceber que tem sintomas muito graves, inclusive ir para o hospital. Tem horas que é médico mesmo, vai precisar de remédio, como eu disse aqui do exemplo de pessoas que não estavam conseguindo dormir, precisou de médico para tomar remédio para dormir, porque psicólogo não receita medicação. O psicólogo vai te ajudar em todo o processo de significado e de processar a dor e processar a perda. Então é uma coisa que também demanda uma equipe, de certa forma, multidisciplinar, uma parceria aí entre médico e terapeuta. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido esclarecedor para você, embora seja um tema bem delicado, eu espero que eu tenha conseguido falar dele de forma natural, porque tem muitos tabus envolvidos e eu não queria que fosse um tabu aqui, queria que fosse algo natural, para que você escutasse e entendesse que está tudo bem se sentir mal no luto, que tem o luto saudável, que tem o luto que precisa de ajuda, e o que você precisar, eu estou aqui também para te apoiar. Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda quarta-feira tem conteúdo novo e você vai ser avisado. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Um abraço para você e até o próximo episódio.